Nossa, que foda, hein? Caralho, esse cara escreve muito. Impressionante. O que ele fez com o personagem aqui? Opa! Ô, acabou as férias! Ô, que pena, hein, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos de volta, né? Vocês, alguns professores, alguns colegas não pararam. Infelizmente, não há o que fazer, tá? Sinto muito, estou sabendo. Mas vamos felizes, né? Vamos fortes, espero que estejam bem em casa. O Covid não acabou, tá, gente? Já falei isso diversas vezes, mas vou continuar falando, porque eu já vi alguns colegas de vocês por aí aglomerando, né? Fazendo festinha. Não recomendo, tá? Vocês são adultos, vocês não são crianças, mas, né? Infelizmente, algumas pessoas não acreditam ainda na pandemia, o que é uma pena, tá? Então vamos ficar em casa se possível. Se for sair, usa máscara, álcool em gel, né? Cadê meu álcool aqui, ó? Tá, álcool em gel, muito, né? Distanciamento. Já há relatos de exercícios ao ar livre, né? Então eu mesmo ando de bicicleta, né? Quem me segue aí nas redes sociais vê os meus posts. Tenho andado nos últimos tempos porque não dá para ficar parado, né? Porque isso só prejudica a nossa saúde. E do resto, vamos que vamos, né? Tentem se sentir confortáveis em casa, separem tempinho para estudar, um cantinho para estudar, né? Tomem banho, se troquem, né? Hoje, Jaspion, né? Vocês são novos para isso, mas voltou a passar recentemente, né? Então, creio que não é estranho. Se não assistiram, devem ter ouvido falar nas redes sociais, na mídia, etc. Então vamos lá. Segunda parte de hidrogênio, né? O nosso primeiro elemento da tabela periódica. Então na aula passada a gente viu algumas propriedades. Vimos que esse é um elemento bastante simples em termos de estrutura eletrônica e que ele está ligado à própria origem do universo. E hoje a gente vai continuar, né, a nossa aula trazendo algumas rotas. Já assistiram a aula experimental? Não? Então para tudo nesse momento. Primeiro que você tem que ter assistido a primeira parte da aula, essa segunda parte, né? Não se percam. E também a aula experimental, tá? Então eu acabei mantendo lá a programação justamente porque eu pensei nesses pontos. Vocês têm que dar uma olhadinha lá na aula experimental. Eu já falo um pouco sobre rotas de síntese lá, justamente porque a aula experimental seria uma rota de síntese que vocês fariam, né, a partir de metais e ácido clorídrico. E hoje a gente vai ver outras. E para que serve hidrogênio? Por que a gente tem que obter o hidrogênio? Né? Quais as vantagens, quais suas aplicações e por que a gente tem que entender então essas reações, essas rotas de síntese para, né, compreensão aí dos processos, né, e da obtenção do hidrogênio. Antes, né, vamos corrigir as questões que eu deixei na primeira parte. Então, de novo, segunda parte de hidrogênio, já teve uma primeira parte. Por que o hidrogênio apresenta valores de pontos de fusão e ebulição baixos? Esse porquê está errado, depois eu vou corrigir. Eu sempre acho um erro de última hora aqui. Então, por quê? As ligações químicas das moléculas de hidrogênio são essencialmente covalentes e homonucleares. E assim suas forças intermoleculares são muito fracas, Van der Waals, pois não apresentam dipolos formados, somente instantâneos, o que necessita de uma menor energia na transformação dos estados da matéria. Essa é a resposta do discente Felipe Tomás Aquino, tá? Vocês têm que aprender a escrever, pessoal. Parece idiota, parece ofensa, mas
os alunos, né, os discentes do semestre, desde que eu sou professor, e isso antes da UFMT, têm dificuldade de se expressar. E como a gente sana isso? Lendo muito, tá? Lendo outras coisas que não de química. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Ficção, né? Óbvio, nerd total, tá? Leiam e escrevam. É a única maneira que vocês têm de desenvolver isso. E aí, como a gente está falando uma linguagem científica, logicamente que a gente vai ter que desenvolver esse lado também. Tá? Então, ler mais textos científicos não é super interessante, tá? Pelo amor de Deus. Não tem nada contra, mas não é linguagem científica, é jornalística. Vocês vão atrás de artigos, vão nos livros, tá? E aprendam a elaborar suas respostas. Esta é uma resposta do Felipe, né? Seria um gabarito da prova, vamos dizer, numa avaliação aí. Mas não necessariamente tem que estar escrito desse jeito. Quantas vezes eu já ouvi, se eu ganhasse 10 reais cada vez que eu vi isso, eu dava para comprar um monte de gibi e sair para dar um rolê aí, viajar, enfim, fácil, tá? O que eu ouvi muitas vezes? Ah, tá certo, mas o senhor queria que escrevesse de outro jeito. É, do jeito certo. É só isso que eu quero, tá? Então fica o aviso aí, tá? Cautionary tale para vocês. Bom, vamos digerir isso daqui. Quando a gente avalia ponto de fusão e ebulição de qualquer substância, a gente vai avaliar primeiramente, né, as forças de ligação, né, que estão formando aquela substância, aquela molécula, né, aquele composto. E aí, depois a gente vai analisar as interações entre as unidades, né? Entre as moléculas, entre os átomos, entre os íons, o que for. Tá? Então, por que o hidrogênio apresenta valores de ponto de fusão e ebulição baixos? Lembra na aula passada que eu falei que aqui no português e no inglês também, o inglês é até pior, você tem como hidrogênio a possibilidade de ser o átomo de hidrogênio ou o gás de hidrogênio. Claro que existe uma diferença química aí, né? A molécula de hidrogênio é formada por dois átomos de hidrogênio, certo? Aqui a gente está falando da molécula de hidrogênio, porque a gente está falando de ponto de fusão e ebulição, né? Então a gente já tem um composto formado e a gente está avaliando a temperatura para a transformação de estado sólido para líquido, de líquido para gás. Certo? Bom, então vamos analisar a primeira ligação química do hidrogênio. Hidrogênio H2, H-H, né? Ou modelo 3D, enfim, na aula passada a gente pôde ver isso. E aqui a gente vai ver um pouquinho também, tá? Analisa a ligação. Eu tenho dois átomos que são iguais de hidrogênio, certo? Então, vamos fazer melhor, só um segundinho. Aqui, dois lápis, tá? Poderia ser melhor ainda, mas tá? É só para mostrar que a gente tem duas coisas iguais, tá? Então a gente tem dois átomos de hidrogênio que são iguais e uma força de ligação entre eles. Então aqui quando eu falo ligação essencialmente covalente, porque o hidrogênio, né, ele tem uma tendência aí periódica, já estudaram propriedades periódicas, tá? Então, primeiro elemento lá da tabela, ele vai ter uma tendência periódica, ele vai ter um compartilhamento de elétrons. Vamos para o modelo mais simples de ligação, tá? Para não complicar muito. Compartilhamento de densidade eletrônica ali, tá? E homonucleares quer dizer o quê? Que você tem dois núcleos iguais, você tem dois átomos iguais, certo? Então, as suas forças intermoleculares depois, né? Então, primeira coisa, ligação do hidrogênio, do H2. H com H. São dois átomos iguaizinhos, certo? O que vai acontecer aqui? Você não vai ter deslocamento de densidade eletrônica,
porque os átomos eles vão ter a mesma tendência aí de energia de ionização, de afinidade eletrônica, qual propriedade você quiser analisar. Tá? Eles vão ter a mesma tendência. É um cabo de guerra de energia aí que não sai do lugar. Certo? Depois a gente vai analisar as forças intermoleculares, que é justamente vai nos dar uma estimativa da energia que é necessária para separar essas moléculas. Então, suponha que eu tenho uma molécula aqui de hidrogênio e aqui suponha que eu tenho outra, tá? Porque eu não tenho mais lápis iguais a esse. Então, vamos pegar minha mão, tá? A mão é minha molécula agora. Eu tenho uma molécula de hidrogênio aqui e outra aqui, tá? Você não tem dipolos formados nessas moléculas. Isso quer dizer o quê? Você não tem separação de carga. Se fosse um cloreto de sódio ou um ácido clorídrico, que a gente viu na aula experimental, por exemplo, a gente utilizou lá para justamente ser o precursor do hidrogênio na síntese, ser o composto que vai fornecer o hidrogênio ali no meu processo, certo? Na minha reação química. Então, aqui você não vai ter essa tendência, né? Quando você tem elementos com eletronegatividades diferentes, fica um pequenininho e um grandão, né? O cloro, por exemplo, do ácido clorídrico, ele vai puxar, né? Ele é mais eletronegativo, ele vai deslocar a densidade eletrônica para ele, né? O que não vai ocorrer aqui. São dois átomos de hidrogênio, lembre-se, né, do LAF, são dois átomos iguais, então não vai ter essa tendência. Então, quando eu analiso duas moléculas agora de hidrogênio, você não vai ter ali uma carga, né, uma separação de carga suficiente para atrair a outra molécula. O que não ocorre, por exemplo, nos íons, que são outro extremo de forças intermoleculares. São as forças intermoleculares mais intensas, mais fortes. Tá? Quando você tem um íon sódio e um íon cloro, ó, é aqui, ó, junto, tá? Bem grudado. Para separar isso, nossa, a gente já viu lá nas propriedades periódicas, falando de energia de ionização, a energia lá em kJ por mol para quebrar uma ligação de cloreto de sódio, né? E também para converter o elemento sódio no íon sódio mais, certo? Então, aqui não, aqui é tudo igual, né? Tudo igual. Então, a hora que você tem duas moléculas, vão ser somente dipolos instantâneos. Uma molécula deu uma passadinha ali, opa, né? Encostou ali, vai deslocar um pouquinho a densidade eletrônica, mas não com uma energia muito alta. Isso quer dizer o que então? A energia necessária para separar essas moléculas, ela é muito baixa. Portanto, o hidrogênio, ou a molécula de hidrogênio, ela vai apresentar valores de pontos de fusão e ebulição extremamente baixos, né? Para a fusão, é muito difícil já, porque você vai ter que solidificar em temperaturas abaixo de zero, normalmente, né, na temperatura ambiente. Ele vai estar no estado gasoso, vai ter que abaixar sub-zero para transformar em sólido e depois ir para líquido, que seria o ponto de fusão. E a ebulição segue o mesmo raciocínio, né? Está no estado líquido e você vai para o estado gasoso. A energia necessária para isso, para separar, já que estado sólido, proximidade das moléculas, dos íons, etc. Estado líquido, estado gasoso, né? Muito disperso, tá? Então, a energia para você fazer essa dispersão são os pontos de fusão e ebulição. E no caso da molécula de hidrogênio, são muito baixos. Bom, espero que tenham entendido, se não, coloquem dúvidas, tá? Só vi um discente postando dúvida até agora. De novo, ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão se importando, ou vocês estão pensando que estão entendendo tudo, tá? Então, cuidado. Aproveitem o tempo, né, que vocês têm antes da avaliação. Bom, qual a condição de formação dos hidretos? E quais são os tipos de hidretos? Evidenciar as diferenças entre eles.
A condição de formação de hidretos é o hidrogênio ser o elemento com maior eletronegatividade, apresentando, portanto, uma carga parcial negativa sobre o mesmo. Os hidretos podem ser classificados em metálicos, salinos e moleculares. Os hidretos metálicos são aqueles formados por hidrogênio e metais de transição, formando compostos não estequiométricos, onde a força de ligação metal-hidrogênio é maior que a hidrogênio-hidrogênio. Nos hidretos salinos também ocorre uma ligação similar. No entanto, ocorrem somente com metais dos grupos 1 e 2. Finalmente, a ocorrência de hidretos moleculares ocorre pela ligação de hidrogênio com elementos dos grupos 13 a 17, ou seja, essencialmente elementos não metálicos. Nossa, enorme resposta. Porque são 3 perguntas que estão aqui embutidas na pergunta. Qual a condição de formação dos hidretos? Quais são os tipos de hidretos? E evidenciar as diferenças entre eles. Tá? O que acontece? De novo, né? Vai aí um aviso. O cara tem 1000 coisas na cabeça, o discente. Tem prova de cálculo, tem prova de física, tem prova de química, tem prova de, sei lá do que, de engenharia. E aí ele vai fazer a minha prova com tudo isso. Mesmo que a prova não seja naquele dia. Aí o que ele faz? Ele está exausto, estudou, está estudando tudo ao mesmo tempo, está estudando de última hora. Aí chega lá na prova, o que ele escreve? Hidreto, hidrogênio é mais eletronegativo, hidreto, nem coloca hidreto, já coloca metálico, salino, molecular. Pronto. Tá certo essa resposta? Não. 0. É 0. Tá? Precisa escrever desse jeito? Não. Essa é a resposta do Felipe. O que você precisa saber? A condição de formação dos hidretos. Não, os hidretos, né, de modo geral, o hidrogênio é o elemento mais eletronegativo. Espera aí que a gente vai... Eu vou abrir os slides da aula passada e a gente vai poder visualizar melhor. Plim! Tá parecendo Chaves, né? De repente materializa o slide aqui. Então vamos lá. Ligações e hidrogênio, né? Então elemento hidrogênio. O que a gente tem aqui? Compostos binários ou hidretos. Compostos binários são aqueles que têm hidrogênio em sua estrutura. Então a gente tem aqui a água, mais comum impossível, ácido fluorídrico e amônia. Todos eles têm hidrogênio em sua estrutura, né? Só que a diferença desses compostos que têm hidrogênio para os hidretos é justamente a eletronegatividade. Nos compostos binários, o outro elemento é mais eletronegativo. Então aqui eu já chutei o balde, né? Pois os mais eletronegativos da tabela periódica, que são, né, compostos binários muito importantes. Mas pode ocorrer de outras maneiras, né? Moléculas orgânicas, por exemplo, você não vai ter uma diferença de eletronegatividade tão grande, mas CH, ligação CH, carbono e hidrogênio. Quem vai ser o mais eletronegativo? O elemento carbono, tá? Então, só que lá você vai ter uma separação de carga que é um pouco diferente. É só para dar mais um exemplo que talvez seja mais próximo de vocês aí. E quando vai ser hidreto? Quando o hidrogênio for mais eletronegativo, tá? Então, aí como eu vou saber? Olhando a tabela periódica e entendendo as propriedades periódicas e as tendências ali. Beleza? Essa é a condição de formação do hidreto. Quais os tipos de hidretos? Salinos, o intermediário eu nem coloquei porque são muito poucos, né? Nem considerei. A seguir a gente viu os tipos, né, na aula passada, vou passar aqui também. Mas, né, eu nem considerei os intermediários que são justamente, que não são nenhum nem outro, e praticamente cobre e zinco, que são os conhecidos, tá? Salinos, metálicos e moleculares. Aí, isso são os tipos de hidretos. Os tipos de hidretos são salinos, metálicos e moleculares. Escrevam respostas completas. Não tinha professora chata de português lá atrás que falava isso? Ou professores de humanos, resposta completa? Então, aqui não é diferente, tá?
Principalmente porque, como eu disse lá na nossa aula inaugural, é uma disciplina que é essencialmente teórica, tá? Então vamos lá. Hidretos metálicos, né? Precisa escrever tudo isso? Não. O que é importante aqui? Você tem uma ligação metal-hidrogênio, tem que ter uma força de ligação maior do que a hidrogênio-hidrogênio, né? Que seria a molécula de hidrogênio gasosa, que inclusive é o método de obtenção, mas eu não perguntei isso, tá? Só perguntei qual que é a diferença com os demais. Então, metal, hidrogênio, tem que ter uma força maior que hidrogênio-hidrogênio. E forma compostos não estequiométricos com metais de transição. Se esquecesse não estequiométrico, tudo bem, tá? É importante lembrar dos metais de transição. Já que a diferença dos hidretos metálicos para os salinos é que nos salinos você vai ter somente metais dos grupos 1 e 2, tá? E finalmente os moleculares, você vai ter elementos dos grupos 13 a 17, ou seja, elementos não metálicos, tá? Que estão do lado direito da tabela periódica. Então, aqui a gente viu nessa tabelinha aqui, né, a divisão entre eles. Então, salino e metálico são ambos formados por metal e hidrogênio. No entanto, os metálicos são metais de transição e os salinos, metais do grupo 1 e 2. Certo? Deu para entender isso, pessoal? Então, tomem cuidado aí com as respostas, tá? Se for pergunta aberta, escrevam bem. Escrever muito é escrever bem? Não. Também não. Às vezes o cara escreve um monte de borracha, tá? Aí não adianta para mim, nem para vocês, tá? Vocês estão aqui para aprender. Beleza? Qualquer dúvida sobre as questões ou qualquer dúvida sobre a primeira parte ou sobre o que vai vir hoje, fórum de dúvidas, tá? Tá lá no AVA para vocês postarem, por favor, ok? Então vamos prosseguir agora. Então, começando a aula de hoje, a gente vai falar de ligação de hidrogênio, né? No ensino médio, principalmente, os professores costumam utilizar a linguagem ponte de hidrogênio. A gente vai ver por que se chama ponte de hidrogênio, tá? Mas o nome pela IUPAC, que é a União de Química Pura e Aplicada, né, que determina essas regrinhas da química para elas serem universais, né, independente da língua que falamos, se diz ligação de hidrogênio, ou hydrogen bond, né, em inglês. Vocês vão ver nos livros em inglês, tá? E do que ela consiste? De uma ligação entre hidrogênio e um elemento altamente eletronegativo. Mas isso daí não é um composto de hidrogênio? Também é, tá? Só que aqui necessariamente tem que ser um elemento eletronegativo. Tá? Lembra nos slides que a gente viu agora, né? Os compostos de hidrogênio que não são os hidretos? Podem ser inclusive moléculas orgânicas, como eu disse. Mas para ser ligação de hidrogênio, você tem que ter um desses três elementos aqui, que são os mais eletronegativos da tabela periódica. Certo? Melhorando. Ligação entre hidrogênio, um elemento altamente eletronegativo, e ou, né, um átomo eletronegativo com um par livre de elétrons. Pode ser também, tá? Então a gente vai ver que a ligação de hidrogênio consiste de um elemento ligado ao hidrogênio, onde esse elemento é o fluoroxigênio nitrogênio, e também pode ser um outro elemento eletronegativo que se liga aqui, né, formando as tais pontes que o pessoal apelidou, né, e durante muito tempo foi meio que usado como nome por convenção, principalmente aqui, tá? Então, pode ser outro elemento eletronegativo. Então, uma quebra de paradigma, né? Se já viram isso anteriormente no curso técnico, no ensino médio, fica só o HFON, né? No cursinho acaba até decorando, né? Não necessariamente. Pode ser outro elemento eletronegativo. Então, aqui para a gente ter uma ideia, entalpias de dissociação de ligações de hidrogênio, tá? Então, olha as pontes aqui, ó. HF, né, ácido fluorídrico,
você não vai ter um único HF no universo ali. Vai ter vários, né? Vai ter mols ali. Num frasco de HF, que tem que ser de plástico, não pode ser de vidro. A gente vai ver isso durante o curso. Vai ter mols e moléculas. Então você não vai ter um HF isolado. Você vai ter HF ligado com HF. Essas ligações, ou essas forças intermoleculares, na verdade, né, são ligações, está dentro do HF. Essas interações entre as moléculas de HF, essas forças intermoleculares, elas já vão ser mais fortes, tá? Vão ser do tipo de polo de polo. Nossa, que é isso mesmo? Vai revisar, tá? Pega lá, Química Geral, pega o livro, né? O Brown, e vai revisar, tá? Por favor, senão vocês não vão conseguir seguir o curso, tá? Não vou ficar toda hora voltando. Essas forças intermoleculares são mais fortes que as forças intermoleculares do H2. Lembra da nossa questão que a gente corrigiu no começo da aula? Então, HF é mais forte, né? A força intermolecular dela é mais forte que a do H2, tá? E isso é representado através de uma energia, né, que se chama entalpia de dissociação, né? Talvez não tenham visto termodinâmica ainda, mas a entalpia é a energia associada ao calor, né? Esse calor não é o calor, né, que está aqui nesse momento, né? Não é a temperatura, é o calor energético, né? É a energia que você tem envolvida ali na formação da ligação e que vai ser correspondente à energia necessária para quebrar essa ligação, tá? Então aqui a gente está falando de entalpia de dissociação, tá? Então a gente está falando da energia de ligação que está aqui entre o H e o F, ok? Entre o H e o O, entre o H e o nitrogênio. Mas vamos continuar aqui na tabela e vir aqui para baixo, ó. Enxofre, né? Então, esse é um grupo aqui ligado enxofre e hidrogênio, se ligando a outro enxofre. Por quê? O enxofre está no grupo 16, ali pertinho do oxigênio, e ele também vai ser um elemento eletronegativo. Tão eletronegativo quanto o oxigênio? Não, mas ele é eletronegativo, tá? Então eu posso ter tanto uma ligação entre um outro enxofre e o hidrogênio de uma molécula vizinha, quanto eu posso ligar esse enxofre com outro elemento aqui que esteja presente numa mistura, por exemplo. Então, se eu coloco água com um composto sulfurado, né, que contém ali enxofre em sua estrutura, esse enxofre ele pode se ligar tanto ao hidrogênio das moléculas dele ali, quanto dos vizinhos da água, né, da ligação oxigênio, hidrogênio, oxigênio. E esses compostos aqui que a gente vê, mais complexos, H5O2. Por quê? Porque, de novo, você não vai ter uma molécula de água isolada ali, vai ter mols e moléculas ali, ok? E isso vai nos levar, então, a uma aglomeração, que não pode ocorrer agora, nessa época, né, de moléculas ali, e vai formar estruturas que são mais complexas do que a molécula de água, H2O. Então, aqui a gente tem H5O2, tá? Então, veja estrutura. Esse daqui é o livro da Hyer Kanhan, tá? Me perdoem se eu esqueço algumas referências de vez em quando, né? Mas quando não tem, se eu não mencionar durante a aula como eu fiz agora, podem perguntar que eu sei de que livro saiu, tá? Só de ter visto isso 1 milhão de vezes eu já sei. Esse é do livro do Hyer Kanhan, é aquele que tem espiral colorida, tá? Aliás, eu sempre esqueço de ver se esse Hyer Kanhan aí, se é homem ou mulher, senão eu uso, enfim, tanto faz, né? Mas tipo, às vezes eu falo da Hyer Kanhan, a gente não sabe também, né? Enfim, a orientação do cara e tudo mais, mas eu acho estranho não saber, né, com quem eu tô falando. Bom, vamos lá. Então, isso, né? Essa tabela aqui, então, tem muita informação, por isso que eu deixei ela separadinha aqui. A gente tem energia e ligação. O elemento mais eletronegativo, né? Ele vai ter uma energia mais alta para quebrar essa ligação, tá?
E vai ter uma força intermolecular mais forte também. Se vocês olharem os pontos de fusão do HF, depois da água, da amônia, você vai ter uma diferença bem clara aí. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando da força para quebrar a ligação de cada molécula, do HF, da água, da amônia, etc. Certo? Você vê que essa energia ela diminui aqui na tabela, porque são elementos menos eletronegativos. Olha as moléculas orgânicas que eu falei aqui. Aqui a gente tem hidrocarbonetos, função hidrocarboneto, e a gente também tem grupos oxigenados. Opa, aí aumenta um pouquinho a eletronegatividade, né, do meu composto, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Tá? Mas em termos de energia de dissociação é muito fraquinho. Tá? Então, as moléculas orgânicas, comparativamente a moléculas formadas por elementos com uma diferença de eletronegatividade muito alta. Tá? E o enxofre também, você vê uma diferença bem gritante aqui. Outra coisa importante na tabela, categoria da ligação de hidrogênio, simétrica e assimétrica. Vamos ver o que é isso. Então, vamos pegar aqui a água. Tá? Então, aqui a gente tem água. Água, tá? Ligação assimétrica, ligação simétrica. Então, cada conjuntinho desse, vermelho com 2 branquinhos, é uma molécula de água, tá? Então, aqui a gente tem oxigênio, o átomo vermelho, e 2 hidrogênios. Essa ligação simétrica quer dizer o quê? A gente tem um hidrogênio aqui no meio, ligando 2 moléculas de água. Isso daqui é o comprimento de ligação, 121,5 picômetros, tá? Vai ser igual. Por quê? Você tem 2 moléculas iguais, você tem o hidrogênio no meio, você tem uma simetria aí entre as 2 moléculas ligadas, ok? Essa distância de ligação é um pouco menor, obviamente, porque a gente está falando de um átomo muito eletronegativo, o oxigênio, puxando ali a densidade de hidrogênio. Isso vai encurtar a minha ligação ali. Mas o importante aqui, a gente está falando de simetria. Ligação simétrica, ou ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio simétrica. Olha aqui, ó, na tabela. Oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Tá? Oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Ali a gente tem inclusive a entalpia de ligação, 138. Tá? Essa estrutura, veja a estrutura 10,2, essa daqui justamente. Tá? Então, olha aqui. Essa é a ligação simétrica, né? A gente tem também ligação assimétrica de água. Olha aqui. Uma água ligada contra a água, né? OH ligado com oxigênio, que seria essa daqui. Então, aqui virou uma bagunça, né? Nessa assimétrica aqui. A gente tem moléculas de água, lembre-se, cada vermelho com 2 brancos é uma molécula de água, um átomo de oxigênio, 2 hidrogênio. Só que aqui, ó, notem, tem algumas que estão aqui, né? Então estão para frente, estão nesse plano da tela aqui do computador, do celular de vocês. Tem outras que estão lá no fundo, depois volta aqui para frente, tá? Depois vai lá para o fundo de novo. E você vai ter ligações, ó. Aqui vamos pegar aqui embaixo, tá? Extremo direito inferior aqui. Eu tô aqui, tá? A gente está no extremo direito inferior. Então a gente vai ter essa molécula de água aqui no cantinho. Olhem com quem ela está ligada. Hidrogênio está ligado com o oxigênio da outra molécula, aí sai o hidrogênio, está ligado com outro oxigênio, mas você não tem uma distribuição tão igual, né? Tão equalizada quanto aqui. Né? Aqui você tem uma bagunça, começa a embolar esse monte de molécula. Né? Para você conseguir uma distribuição simétrica dessa maneira, provavelmente você está no estado sólido aqui. Tá? Porque você tem uma vibração menor das moléculas, ficam ali paradinhas, tem uma organização um pouco melhor. Então, né, cristais de gelo, por exemplo, que a gente vê, né, às vezes
Em animações, principalmente, né, que eles até exageram um pouco. Pó de diamante! Quem lembra do Cavaleiro Zodíaco, né? O cisne, né? Ele vem, aqueles cristais, faz aquele barulhinho de cristal, né? E aí, né? Ele dá o golpe dele lá, e aí fica aquele monte de cristalzinho de gelo, tudo perfeito, né? Tudo umas florzinhas, assim, tudo bonitinha. Aquilo, né, não é um cristal, tá? Sinto muito ao Kuramada aí, que é o autor do Cavaleiro Zodíaco. Aquilo não é um cristal, tá, gente? Os cristais de gelo. Ah, estou cego pelos cristais de gelo. Não é cristal, tá? Cristal é uma forma sólida que a organização é perfeita ali dos átomos, das moléculas que estão formando. Esses cristais em gelo, tem gente até que estuda isso. Se vocês procurarem na internet imagens de cristais de gelo, vão ver que eles têm formas lindas, assim, das mais variadas possíveis. Inclusive as florzinhas lá do desenho. Mas não são cristais, tá? O que você tem são mais assimétrico do que simétrico, na verdade, tá? Só que quando está no estado sólido, você tem um padrão. Se você olhar no assimétrico aqui, você tem uma certa repetição ali, né? Só que em curtas distâncias. Um cristal, um sólido cristalino, ele tem a sua estrutura perfeitamente organizada. Você vai ter em toda estrutura. Vamos pensar, um sal bem cristalizado, tá? Normalmente não é o nosso sal de cozinha, né? Claro que ele já foi triturado, se a gente olhar no microscópio ali, você às vezes não vai ter uma cristalização controlada, né? Quem fez química geral já, que aliás recomendo, como eu já disse, apesar de não ter pré, né? Deve ter feito a prática de cristalização. E aquilo é uma luta, né? Tem gente que faz, tal, mas é uma pequena diferença, uma coisinha que você não faz ali, não cristaliza. Aí o cara vai lá olhar, nossa, não cristalizou. Aí ele olha do lado do colega, olha, vou fazer um pingente, vou colocar aqui, né, pra mim, vou guardar, olha que cristal lindo, né? Então, aquilo é um cristal, tá? Você tem os átomos ali perfeitamente organizados. Aqui, se a gente tivesse uma molécula de água perfeitamente simétrica, uma distribuição, né, por todos os eixos ali cartesianos, por toda a extensão de um cristalzinho com muitas aços aí de gelo, né, com um gelinho ali, você teria um cristal, mas normalmente não é o que ocorre, tá? Normalmente você tem mais essa situação do que essa aqui. Tudo bem? Deu para entender isso? Espero que sim. Se não, estou à disposição, tá? É um saco isso. Não poder tirar a dúvida on, mas, como eu disse, né? Eu preferi tomar esse regime. Agora fugiu a palavra, né? Que não é ao vivo, né? Para que vocês tenham mais liberdade para poder estudar, digerir e depois tirar as dúvidas de vocês, tá? Porque mesmo essas conferências, tudo ao vivo, vocês estão numa situação que não é ideal. Vocês não estão num ambiente que é uma sala de aula. Até eu aqui, né, improvisei cantinho, aqui tô aqui no meu quarto, tudo, mas tá passando moto lá fora, a avenida aqui é super movimentada. Talvez vocês não cheguem a ouvir, porque, né, o headset ajuda bastante. Mas eu tô ouvindo. Aí passa um aqui, aí acorda a vizinha, bate porta aqui, né? Então, isso, né, com certeza vai causar distrações. Então, de novo, preferi dessa maneira. Mas usem isso, tá, pessoal? Tá lá, 32 horas de estudo. Eu vou começar a lançar no AVA, tá? Não pode dar falta, obviamente, né? Já tá na resolução também. Mas eu vou começar a lançar o conteúdo. E talvez, aos poucos, durante a semana, eu vou fazendo uma divisão de horas de estudo de vocês. No total, 32 horas, tá? Vamos por 16 semanas, 2 horas por semana, tá? Às vezes o cara usa menos, às vezes o cara usa mais, né? Mas em média aí vai ser suficiente para vocês absorverem isso, tá? Por favor, eu sei que sou chato falando, mas eu sou assim. Quem me conhece, quem já fez disciplina comigo, sabe que eu sou assim.
Eu sou exigente, né? Porque eu quero que vocês sejam ótimos profissionais, né? Tá bom? Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Agora falando de outra forma de hidrogênio. A gente falou de um tipo de ligação de hidrogênio, né? Especificamente a ligação de hidrogênio, né? Que forma ali compostos que tem elementos eletronegativos e hidrogênio. E eu trouxe o hidrogênio metálico, que já não é tão novidade, né? Mas ainda é uma descoberta recente. Ainda tem gente estudando por aí, tá? Isso é fato. E ele teve bastante dificuldade de ser obtido, apesar de não ser inédito, né? Apesar do que os autores falaram, né? Na época que foi descoberto, pensando em termos de universo e tudo mais, não era inédito. E não era inédito porque já havia relatos aí, né, de hidrogênio metálico em outros planetas, Saturno, Júpiter, Urano e Netuno, que são planetas gasosos, essencialmente formados por hélio e hidrogênio, com núcleos sólidos. E aí eles notaram que nesses núcleos sólidos tinha hidrogênio na forma metálica. E começaram a teorizar que isso se devia ao aumento da pressão em direção ao núcleo. Lembre-se da teoria do Big Bang, que eu falei da aula passada, né? Mostrei. Explosão, depois começa a esfriar, começa a contrair, começa a solidificar, né? E ficar menor e mais denso, formando elementos mais pesados. Mas o hidrogênio está ali desde o começo. Então, ele acaba entrando nesse rolê e acaba se solidificando também. E aí os cientistas começaram a se perguntar, seria possível sintetizar o hidrogênio metálico em laboratório? E aí começou uma onda, né, como várias coisas na pesquisa, de se isolar o hidrogênio metálico. Esse rolê começou em 1996, em Livermore, nos Estados Unidos, partindo-se de hidrogênio líquido e altas pressões, então 93 gigapascal, 10 a nona pascal, né, gigapascal. E eles notaram que o hidrogênio obtido ali, ele tinha uma resistividade, né? E isso ajuda a entender o quê? Que você tem condução de eletricidade. E isso é uma das características, não que seja determinante, né? Mas é uma das características de um elemento metálico. Então, opa, tem alguma coisa aí. E aí eles começaram a aumentar ainda mais a pressão, tá? Então, em estudos nesse local, né, lá nos Estados Unidos, começaram a aumentar a pressão. E viram um aumento da resistividade, né, que é comparável à do mercúrio. Opa, tem alguma coisa aí. Outra medida que fizeram, band gap, tá? A gente vai falar dessa linguagem de semicondutores, mas teorias orbitais moleculares, tá? Você tem hidrogênio ligado a hidrogênio, cada um fornece seus orbitais ali, vão formar, né, uma ligação química. Tá? Se não lembram, deem uma revisada. Certamente deve ter visto alguma coisa em geral. O band gap, ele é formado por vários níveis eletrônicos, tá? Que estão muito próximos, né? E isso, dependendo, você tem orbitais ligantes e antiligantes. Deixa eu colocar uma visualização que fica melhor da gente compreender isso. Então aqui, pessoal, isso que eu estava querendo dizer, né? Eu já vou adiantar um pouquinho em teoria de banda, só para não passar batida essa parte. Cada átomo ele vai contribuir com um nível de energia diferente, tá? Então, com diferentes níveis, na verdade. Então, aqui a gente pegou o lítio, que é um metal, né? Isso vale para outros semicondutores também, a gente vai falar disso durante o curso. Cada átomo vai contribuir. Então, se eu tenho um átomo de lítio, eu tenho um nível 2s, que é o nível de valência, nível mais energético. Se eu tenho 2 lítios, 2 níveis. Se eu tenho 3, 3. Se eu tenho um mol de lítios, eu vou ter muitos níveis eletrônicos.
E como você não vai ter um único subnível eletrônico, você vai ter vários, chega uma hora que isso vira uma bagunça. Esses níveis vão ficando cada vez mais perto e formam bandas, tá? A linguagem semicondutores, né, você tem uma banda que é chamada de banda de condução e outra que é a banda de valência, tá? Essa é formada por orbitais ligantes e orbitais antiligantes. Se não lembram disso, pessoal, tem que voltar lá, tá? Teoria dos orbitais moleculares, tá? Então, isso é o que eu dava em geral, tá? Cada átomo vai contribuir com diferentes subníveis e vão formar um conjunto de orbitais da molécula formada, que são os orbitais moleculares, tá? Então aqui, né, conforme a gente vai passando os elementos, isso vai ficando mais complexo. E na teoria de bandas, né, que a gente está vendo aqui, você vai ter, né, então o lítio aqui, cada um vai contribuir com um subnível de valência, vai formar orbitais moleculares. A hora que você começa a complicar muito, isso vai se confundindo e vai formar bandas, certo? Isso aqui, onde a gente estava, tá? E a característica de um composto ou de um elemento de conduzir ou não eletricidade pode ser explicado por essa teoria de bandas, tá? Se você tem os níveis de valência e de condução muito distantes, você tem um band gap, que é o espaço entre essas bandas, né, muito alto. Você não vai conseguir ter os elétrons saltando aqui da banda cheia para a banda vazia e conduzir a eletricidade. Quando você tem um condutor, né, você vai ter as bandas em uma distância suficiente para que haja condução. E o semicondutor, às vezes, melhora essas características. Ele pode diminuir esse espaço entre as bandas, criando subníveis que permitem esse salto de elétrons, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia, tá? Não se preocupem com isso, só para não ficar muito vazio lá o band gap do hidrogênio metálico. O que a gente vai ver lá? Que eles conseguiram um band gap que é característico de elementos condutores, né? Que essa distância aqui entre a banda de condução, que normalmente é preenchida ou semi-preenchida, e a banda de valência, que é vazia, ela permite esse salto eletrônico, né? Esse deslocamento eletrônico, que é o que explica a condução de eletricidade de acordo com essa linguagem, tá? Lá eles conseguiram uma situação que é mais próxima dessa ou dessa do que do elemento isolante. Então o hidrogênio gasoso, ele teria essa cara aqui de elemento isolante. Vocês vão ver a seguir que o que eles conseguiram lá através de cálculos provar é que você tinha uma situação mais próxima dessa. Tudo bem? Isso é só para não ficar muito vazio a informação, tá? Então, foi o que eles observaram aqui. Band gap de hidrogênio 15 eletronvolts, aquela primeira situação lá de isolante, passou a ser 0,3, então é de condução, né? Uma distância entre as bandas lá muito pequena. Bom, as revistas e a comunidade científica, especialmente, não aceitaram, né, as descobertas aí do pessoal dos Estados Unidos. Então, prosseguiram esses estudos, primeiramente lá mesmo, né? Eles utilizaram pressões ainda maiores, não mudou muita coisa. Aí em 2002, na França, eles começaram a fazer medidas ópticas em alta pressão e notaram um escurecimento e um abaixamento do band gap também. O que é esse escurecimento? Né? Na verdade, uma opacidade. Significa que se eu tenho hidrogênio gasoso, eu teria a transmissão da luz completa, porque é um gás, está com a matéria muito dispersa. Se eu tenho um elemento ali que está mais solidificado, ou que tem os átomos mais próximos, moléculas, no caso, mais próximas, eu vou ter uma opacidade, né? A luz já não vai passar tão bem. Tá? Então, eles fizeram isso, foi a contribuição deles nesse rolê, tá? Nesse histórico. Em outubro, ainda na França, 2016, né,
14 anos depois, observaram o hidrogênio metálico a 495 gigapascals. Estão vendo, né? E isso, pessoal, cai mais para o lado de vocês, tá? Engenharia aí. Como eles conseguiram fazer essa pressão? Então, tem um instrumento lá específico, né, que gera uma alta pressão, uma câmara de alta pressão, e eles tiveram que utilizar materiais muito resistentes para chegar nesse valor, né? Então, quando começou lá atrás, do que eles tinham disponível lá na universidade, né, que foi feito o estudo, ou no centro de pesquisa, não sei exatamente, eles não tinham como chegar nessa pressão. Então você veja a importância da evolução da ciência, né? Que interessante que é isso. E aí então utilizaram uma pressão absurdamente alta e observar hidrogênio metálico. Publicaram, mas a comunidade não reconheceu. Aí em janeiro de 2017, em Harvard, né, criaram o hidrogênio metálico, observaram o hidrogênio metálico em laboratório utilizando uma célula de bigorna diamante. Então aí é a parte da engenharia que eu falei, é só um detalhe aí técnico, mas que fez a diferença, né? Então notem aqui que eles utilizaram pressões variando aqui, chegaram na mesma pressão que o pessoal da França, vejam que sacanagem, mas eles publicaram e foram reconhecidos como os primeiros a obter o hidrogênio metálico. Então aqui nessas imagens ópticas, o que a gente observa? Hidrogênio, a molécula de hidrogênio é transparente, depois a hora que se aumenta a pressão para 415 já tem uma estrutura opaca, e finalmente você tem uma reflexão quando você chega nessa temperatura, utilizando o setup lá que eles conseguiram fazer. Tá? Então aqui tem a referência. Tá? Se vocês pegarem essa parte aqui, 10, etc, para frente, né? É um artigo da Science, puta revista, né? Copiem, colhem no browser de vocês ou no DOI Locator, DOI, tá? Que é esse numerozinho que indica o endereço da revista, tá? Se vocês digitarem esse 10, etc, até o final aqui, até a minha vírgula aqui, no DOI Locator, vocês vão achar o artigo direto, tá? Quem tiver interesse de ler. Então aí você tem o hidrogênio reflexivo, que é outra característica de metal, né? Então aí eles conseguiram reconhecimento aí da comunidade, da mídia, etc. Foi bem divulgado na época isso, tá? Então a evolução da ciência aí. E para que serve o hidrogênio metálico? Pouco sabe ainda, tá? Deseja-se, né, aplicação em supercondutores e supercombustíveis. Por quê? O hidrogênio tem uma estrutura muito simples, como a gente vem batendo nessa tecla desde o começo, né? É um gás relativamente fácil de se obter. E por ele ter uma estrutura eletrônica simples, os processos de condução de eletricidade, eles são mais controláveis. Você tem uma possibilidade maior de controle aí, tá? Supercombustível a gente vai falar daqui a pouco do hidrogênio como combustível. Se você tem ele na forma metálica, putz, aí, né, você vai ter ali em um pequeno volume uma quantidade muito grande de átomos. E aí, a hora que você faz um processo de fusão daquilo ali, você vai ter uma energia muito maior, muito mais elevada, que já é elevada, né? A gente vai discutir isso a seguir, tá? Então, estima-se, né, deseja-se esse tipo de aplicação, ainda que, até onde eu sei, né, não tem nada muito concreto ainda, tá? Se alguém discorda, se alguém já viu alguma coisa, posta lá, tá? Pode ser no fórum de comunicação mesmo, ou no de dúvidas, que aí todo mundo vê. Ah, professor, vi esse artigo, será que é real isso? Aí eu respondo lá, tá? Se alguém já viu alguma coisa de hidrogênio metálico mais aplicada na real, tá? Que isso, de novo, é mais com vocês, tá? Engenharia, química, vocês sempre estão de olho na aplicação. A ciência básica, né, a química, a física, a matemática, eles vão provar o potencial daquilo, né, para diversas aplicações. Normalmente a gente vai sugerir alguma aplicação,
mas nem sempre a gente vai fazer os testes pilotos e principalmente, muito menos, aliás, em larga escala, tá? Que aí é para chegar no mercado mesmo, virar o processo. Certo? Então, mais uma forma aí do hidrogênio para vocês. A gente já viu essa imagem aqui das rotas, né, de obtenção de hidrogênio lá na aula experimental. Eu não vou me estender mais, já falei um pouco lá. Existem já as bem estabelecidas e existem as que se desejam hoje, que normalmente são mais sustentáveis, tá? Sim, as pessoas, pelo menos na pesquisa, estão pensando na química, na ciência verde, tá? Aqui, nesse momento, eu não consigo respirar direito, tá? De tanta fumaça que tem lá fora. Mas as pessoas estão tentando, pelo menos na parte de combustível, que a gente agora, né, nessa época do ano, aqui em Cuiabá e em muitos lugares aí do Brasil, né, a gente lembra da fumaça da queima aí, né, das pastagens, das florestas, etc. Mas a gente esquece de outra poluição que está presente em nossas vidas, que é a combustão dos combustíveis fósseis, né? Que tem toda uma politicagem, não vou me estender muito, creio que vocês são bem inteligentes, né? Sempre estão lendo as notícias, né? Teve a guerra do Oriente Médio, né? Ainda continua tendo lá umas disputas por conta de petróleo, né? E o impacto que isso causa no meio ambiente. Então, a ideia de se obter um combustível limpo é fantástica, né? Seja ela por rotas eletroquímicas, que a gente vai falar um pouquinho aqui, ou por rotas microbianas, que são assim o que se busca hoje em termos de estado da arte para a obtenção de hidrogênio, certo? Então agora falando um pouco dessa parte de combustíveis, aliás, primeiro das rotas, né? A gente vai ver algumas rotas aqui. Eu não quero ficar decorando isso. Isso é só para abrir a cabeça de vocês, tá? Quero sim que peguem as reações, tentem entender o que está acontecendo aqui. E isso, né, de novo é um pouco de química geral ainda. Não vou me estender muito aqui, mas lembre sempre, você tem compostos aqui nos reagentes, né? Você tem quebra de ligações e formação de produtos, né? Quando vocês verem a termo, se não viram ainda, vocês vão entender o balanço de massa e de energia, que é assim, é a base de engenharia química, tá? Isso eu já ouvi, já conversei com meus colegas, né? Isso é essencial que vocês entendam, tá? Mas para entender o balanço de massa, tem que entender um pouco o que está acontecendo aqui, né? E como a gente entende? Propriedades periódicas, ligações químicas, forças intermoleculares, todos conceitos básicos, tá? Então aqui, uma das rotas mais bem estabelecidas que a gente viu nessa figura aqui, reforma de gás natural, né? Então, vapor de metano a altas temperaturas. Você tem o metano, pode ser obtido, por exemplo, por um biodigestor, esterco de porco. Quem assistiu Mad Max 3 dos antigos? Lá vocês veem uma cidade movida com metano, tá? E aí tem um bando de porcos lá e tem um personagem lá que é o... esqueci o nome dele. É um anãozinho que ele usa um gigante, um gigante não, mas é um cara bem alto lá, e ele anda nas costas do cara assim. E ele tem um monte de porcos lá produzindo metano, porque no Mad Max, para quem nunca assistiu, bom, corrija esse pecado, tá? Pelo amor de Deus, assista pelo menos esse mais novo aí do Tom Hardy, que é excelente também. O objetivo Mad Max, a disputa ali, né, o mundo pós-apocalíptico ali gira em torno de combustíveis, né? E lá a gente vê no Mad Max 3 a produção do metano, né? Que é um gás que pode ser produzido a partir de esterco, não só de porco, mas de outros animais também. Então o biodigestor ele tem um custo que não é tão elevado e vai te produzir aí um combustível que tem uma energia muito alta, tá?
Então o hidrogênio ele tem uma energia muito alta, porque na aula passada a gente viu a dissociação lá da ligação de hidrogênio. É uma energia muito alta, a entalpia de dissociação. Porque a gente só tem um átomo de hidrogênio, outro, né? Dois átomos de hidrogênio, tem a mesma energia ali, só tem um elétron em sua estrutura. Se você tira esse elétron para quebrar essa ligação, coitados, né? Vão ficar sem nada. Então, o que os uniu é o mesmo que vai os afastar, né? A energia é a mesma. O princípio da conservação de energia. Isso é física ainda, né? Não é nem química. Então, a energia é muito alta. Então, a energia gerada por um gás de hidrogênio também vai ser alta, tá? Exemplo que a gente vai ver a seguir, né? Já adiantando. Foguetes aeroespaciais. É hidrogênio que tem ali, tá? Então, é uma entalpia de dissociação que é muito alta. E aqui a gente está vendo algumas rotas. Então, a partir do metano, né? Aqui deslocou as minhas setas, não sei porquê, cargas d'água. Depois eu vou dar uma ajustada para mandar para vocês o PDF, tá? Outra maneira, né? Então, aliás, primeira etapa, metano com água, dando monóxido de carbono e hidrogênio. A segunda etapa, monóxido de carbono com água, formando CO2 e hidrogênio. 3 mols aqui, 2 mols aqui. 5 mols de hidrogênio. Põe isso para tonelada. É muita coisa, tá? Então, por isso que essa ainda é uma rota muito usada. Ela é limpa? Não é muito, porque a gente tem CO e CO2. Só que isso dá para liquefazer e vender também, para resfriamento, por exemplo, né? Então, é uma rota que é bem estabelecida, né? Ela não é muito verde porque gera CO e CO2. E ela requer muita energia para que aconteça o processo. Tem que fornecer energia para gerar energia, né? Na forma do hidrogênio, que é um combustível. Então, até você ter um processo ali, claro que dá para ciclar isso, né? Mas até você ter uma quantidade de energia ali, você vai ter que fornecer energia na forma de calor de alguma maneira. Através de aquecimento, né? Através de um gás, através de carvão, enfim, aí já começa a ficar menos verde o negócio, né? Carvão, né? Enfim, mas pode ser também. Até você ter um volume de gás ali que você autossustenta o processo, ok? Gaseificação de carvão biomassa. Esse eu não vou me estender muito, que obviamente, né, não é muito limpo. Carvão, queima de carvão, muito CO2, né? Então, não é tão viável. Olha a temperatura absurdamente alta, 1 mol de hidrogênio. Então, queima de carvão, biomassa, bagaço de cana. Ah, bagaço de cana é sustentável. Não é, carbono. Vai gerar CO2 também. Entendeu? E aí, o que você vai fazer com esse CO2? Para liquefazer, que eu disse, né, é muito caro. Você vai ter que ter um setup ali fazer isso, né? Se você está pensando em minimizar custos, não vai ser tão interessante. Então tem que pensar nessas coisas, tá? Agora a rota mais limpa, mas que despende energia também, tá? Nem tudo são flores. Eletrólise da água, tá? Então se a gente pegar a água e fizer a eletrólise dela, a gente vai ter a separação entre hidrogênio e oxigênio, né? Você pode utilizar centenas de células em série, né? Vai ter que utilizar eletrodos metálicos, uma solução de água ou de NaOH e temperaturas relativamente baixas. Você pode fazer isso com água ou pode fazer isso, nossa, está travando aqui, com cloro álcali, tá? Que é um processo que a gente vai ver lá no grupo 1, tá? Então mais sobre isso nos próximos capítulos. Esse é o método mais caro, principalmente se você usar uma membrana aqui, ao invés de, enfim, de outras coisas que a gente vai ver lá, metais, né? Enfim, depois a gente vê esse rolê. Mas é só para vocês terem uma ideia de uma outra rota eletrolítica que também produz hidrogênio, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre eletrólise lá no grupo 1 também, tá? Eu vou ver uma maneira de revisar isso com vocês, pelo menos disponibilizar um material que eu tenho já de eletroquímica,
para quem já viu, dar uma revisada, ou para quem vai ver a primeira vez, tá? Não se preocupem com isso tanto no momento. Rota eletroquímica, tá? Fermentação, né? Então, uso de micro-organismos para obter hidrogênio. Bactérias ou algas verdes, cianobactéria também tem sido bastante utilizada. Eles utilizam substratos orgânicos, então biomassa ou lixo biológico, para gerar hidrogênio. Então vem o bichinho, come e o cocô do bichinho é o hidrogênio, né? A excreção dele vai ser hidrogênio. Isso é fácil fazer? Jamais, tá? Então, minhas amigas, meus amigos que trabalharam com bioquímica, ainda trabalham, você tem um filho. É um filho. Você tem que cuidar do micro-organismo. Se você está numa rota ali de obtenção, claro que existem micro-organismos e micro-organismos. Alguns são mais sensíveis, né? Mas de qualquer modo, você vai ter um cuidado ali que você vai ter que fazer todo dia. Domingo, feriado, sábado. Os meus amigos, eles não tinham sossego quando eles estavam fazendo pós, tá? E na pesquisa é a mesma coisa, agora que eles são professores e tudo mais. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né? Um dos processos de micro-organismo é um processo high time. Então você entra aqui na entrada, você tem feedstock, né, que é o substrato, água, calor, eletricidade e reagentes químicos para dar o meio de campo ali, tá, para os micro-organismos. São esses cuidados. Solução tampão, né, algum extra ali para dar um start no processo, para acordar os micro-organismos, para eles começarem a comer a biomassa ali, tá? Você tem que fazer um pré-tratamento dessa biomassa, que vai gerar açúcares, tá? Depois você tem um fermentador, depois isso gera hidrogênio e CO2, né? Você vai ter gas upgrading aqui para purificar o hidrogênio, porque, enfim, não vai sair tão puro ali. Você tem essa rota aqui que vai gerar ácidos orgânicos, vai para um outro fermentador, gera metano e CO2. Opa, biogás, legal, primeira rota lá, bem estabelecida, vai gerar mais hidrogênio, tá? CO2 também, dependendo, né, do seu bolso, você pode utilizar isso para vender, tá? E o que sobrou? Fertilizantes, né? E o que não fermentou vai para o lixo ou é reaproveitado, tá? Dependendo da avaliação aí da biomassa, ok? Você vai ter uma reação de conversão de glicose, né, em ácidos, ácido acético aqui no caso, hidrogênio, CO2, 4 mols de hidrogênio. Esse ácido acético que vem para a segunda fase aqui é convertido em CH4 e CO2. Então, esse CH4, primeira rota lá, gera 5 mols de hidrogênio. Então, putz, é muito bom, tá? É verde, é legal, só que tem que cuidar dos bichinhos, tá? Depois, talvez em bioquímica, vocês vão ver alguma coisinha disso, tá? Dos micro-organismos. E outras disciplinas aí que o pessoal costuma fazer, né? De tecnologia de alimentos, enfim, vai lá, né? Nos nossos outros cursos da UFMT aqui, tem a possibilidade de vocês fazerem essas disciplinas de fermentação, para quem gosta, a parte, né? Tem uma disciplina de cana-de-açúcar, de mel, tá? O pessoal vem fazendo, tem gostado bastante, e eles podem pedir equivalência, tá? Depois. Bom, no geral é isso, não vou me estender, porque é muito complexo, não é tão simples. A ideia que eu quero que fique é que é uma rota que é verde, mas que não é tão simples, tá? Esses micro-organismos dão um bom trabalho para serem cuidados, tá? Então, tem esse pormenor aí. Mas é legal em termos de produção. Muito melhor carvão. Então, não é querendo puxar a sardinha. Nossa, travando, me dá um ódio. Não é querendo puxar a sardinha pro verde, tá? Mas essa aqui é a pior. E é a mais antiga, tá? Revolução Industrial para baixo, tá? Muito antigo. Esqueçam isso. Pensem em verde. Por quê? Ah, é bonito ter um ISO 14000, nem sei se mudou o nome agora. É legal ter um certificado de indústria ambiental? É. Mas
O que importa é o dinheiro, tá? Então, lucro também, né? Você tem uma produção muito alta e você tem menos gasto com a eliminação desses gases, né? Aqui no Brasil não é tão assim a coisa, mas em outros países é multa, fecha a indústria, produto fica na prateleira, tá? É assim. Então, com o tempo, né? Espero que a gente chegue a evoluir um pouquinho mais. Já tem alguma coisa, né? Claro, não somos tão atrasados, mas somos atrasados ainda, tá? Principalmente na cultura do verde. Outras rotas aqui. H2, né, hidrogênio obtido por reação de elementos eletropositivos com soluções aquosas de ácido ou base. Opa, olha a aula experimental aí. Lembra que eu falei? Assistam a aula experimental primeiro. Né? Então aqui a gente tem dois exemplos de metais. No caso aqui usou base, né, para obter hidrogênio a partir do alumínio. Lá a gente utilizou ácido, né? E zinco, também metal de transição, bem conhecido, não é tão caro. A partir de ácido, já é hidrogênio. Tem muitas maneiras de fazer isso, tá? Tem hidrogênio precursor ali do seu reagente, pode ter no final. Qual o volume disso? Qual a dificuldade de obter isso? Essas que são, né, os raciocínios que vocês têm que começar a fazer, tá? Então, como vocês fazem isso? Entendendo as propriedades fundamentais. Nem eu sei todos os compostos que existem no mundo. Jamais, né? Mas, de novo, vocês vão ser engenheiros químicos amanhã. Precisa cortar custo. Propõe uma rota diferente. Vai chegar o seu chefe e vai falar isso para você. E aí, você vai ter que quebrar a cabeça e achar um precursor mais barato, né, para você utilizar. E aí você provavelmente vai ter que mudar o seu processo ali de alguma maneira. Aí tem que saber a engenharia, balanço massa e energia, mas tem que saber a química para saber quais são os candidatos para você fazer isso. Por isso que estamos aqui, né? Hidrólise de hidretos salinos. Olha os hidretos que a gente viu, os dois tipos de compostos de hidrogênios. Hidretos, quando reagem com água, formam, nesse caso aqui, base e hidrogênio. 2 mols de hidrogênio. Opa, tem mol. Quanto maior o número de mols, multiplica isso por toneladas, você tem mais vantagem aí, tá? Bom, vamos para frente. E o que a gente faz com esse monte de hidrogênio, né? Com essa síntese, né? Então aqui a gente tem um infográfico aqui, geração de energia, combustíveis sintéticos, hidrogênio, veículos movidos a hidrogênio, calor, né? Para gerar calor, às vezes para as próprias sínteses de obtenção de hidrogênio, parece meio louco, né? Mas pensar num ciclo, que é o que acontece em muitos processos, é legal. Refinamento de metal, fertilizante, tá? Então amônia, né? Você precisa de hidrogênio. Processo Haber-Bosch, bem conhecido. A gente vai até passar um pouquinho dele aqui, tá? Então vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Combustível de foguetes, tá? Então hidrogênio como combustível de foguetes. Tá um pouco distante aqui da gente, realidade da corrida aeroespacial ainda, né? Mas lá fora, e principalmente aí nos anos 80, na época da Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e Rússia, você tinha, né, uma disputa muito grande. Quem ia chegar primeiro na Lua, depois agora os outros planetas e tudo mais. O que tem lá dentro esses foguetes que faz essa bagunça toda aqui que você não quer estar perto quando isso acontecer? Né? Quem assistiu o Ad Astra aí? Brad Pitt, filme recente. Já deve ter disponível, enfim, em algum lugar da internet. Não sei se no serviço de streaming exatamente, mas já tem, tá? O Brad Pitt ele entra dentro desse tanque laranja aqui. Spoiler, mas não é muito spoiler. Não vou falar porquê, nem como, que hora, tá? Que tem hidrogênio e oxigênio no estado líquido, tá? Combustível aqui. E aí... Ai, meu Deus. Ele entra aqui dentro desse trem, tá? Meu,
deixa pra lá, né? Liberdade poética. E o que importa pra gente na aula de hoje aqui? Você utiliza uma quantidade enorme, olha o volume enorme de hidrogênio e oxigênio, né? Dá um start ali, né? Você tem uma combustão desse combustível, né? De hidrogênio e oxigênio, uma mistura aí. Muito mais hidrogênio que oxigênio, percebam, né? Temperatura muito alta, né? Que vai aumentar ao final da combustão e aí você vai ter esse resfriamento, né? Ao longo do tempo, porque senão explode tudo, né? Então você tem só o boost inicial, né? Então você tem esse daqui, que são os foguetinhos que aqui na figura estão do lado, branquinho aqui. Tem o tanque, que é esse laranja, que é enorme, né? Maior que o foguete e que os propulsores, né? Você tem esse boost inicial, queima, né? Dos combustíveis, levantou, vai até, enfim, passa a atmosfera ali, chega no espaço, aí começa a soltar isso e cai aqui na Terra, né? O que sobra, que teoricamente é muito pouco, né? Então você tem essa queima aqui. Só que se isso não for bem controlado, o que, que acontece, né? Essa é uma reação que é bem limpa, né? Então, resíduo, água, tá? É esse que é o resíduo dessa combustão. Então, quando isso é bem controlado, dá tudo bem. Quando não, boom! Né? Challenger, em 1986, é um dos mais graves acidentes aeroespaciais relatados, né? A gente teve aí o foguete recente da SpaceX, né? Que na primeira vez não decolou, tudo mais. Não foi meio chato, né? Quem tava vendo ao vivo não viu o foguete decolar, tudo mais, né? Mas teve um acidente no passado que explodiu. Né? Tem muitos estudos, tem muita repercussão, tem muita polêmica, mas dizem que foi simplesmente uma anilha de isolamento que não estava funcionando bem, vazou e explodiu, né? Alguns momentos após a decolagem, tá? Então é perigoso, tá? É lindo, é limpo, mas é perigoso. Então, o volume que eles utilizam aqui é muito alto, né? Mas funciona bem e é necessário aí para descobrir novas civilizações, novos planetas em sua missão de 5 anos, Star Trek, né? Então, a gente talvez chegue, né, nesse ponto de ficção que ainda é ficção científica, mas o fato é que eles estão indo cada vez mais longe, né? E isso graças ao hidrogênio, principalmente, que ainda é o mais utilizado como combustível. Existem outros combustíveis, existem outras formas já, né? Mas ainda se utiliza bastante hidrogênio. E no nosso dia a dia? Opa, olha o poço de hidrogênio. Ali no Cochipó tem um, né? Tem nada, né, gente? Tem nada. Infelizmente ainda está longe essa realidade aqui no Brasil, né? Onde você leva o seu carrinho, abastece com hidrogênio. Notem aqui, né? Células de combustível, carro célula combustível somente, né? Não vai parar na bomba errada se for para outro país, né? Mas já é realidade em outros países, tá? São os carros movidos a células combustíveis. Não são carros elétricos, tá? Já vou dizer, já me perguntaram isso. E agora que teve há pouco tempo o carro que explodiu lá na China, né? Não sei se viram. Coloca aí. Carro elétrico explode na China. Vocês vão ver a notícia. Lá é carro elétrico. Tá? Carrega. A gente vai ver grupo 1 a seguir, tá? Bateria de lítio, eletroquímica de outra maneira. Aqui é uma célula combustível também eletroquímica movida a hidrogênio e oxigênio, né? Então o oxigênio entra pela atmosfera, no caso, né? Captado, coloca o hidrogênio ali na bomba, ocorre essa reação e após o processo eletroquímico, o subproduto é esse e não essa fumaça que não deixa a gente respirar, tá? Então é um combustível muito verde, o hidrogênio,
ainda está longe de chegar por aqui, né? Você vira e mexe, você vê alguma coisa, vai começar carro a hidrogênio e tal. Hoje o carro elétrico já tem muito mais aventureiros aí do que essa parte de célula combustível. Mas ainda é bastante estudado. Qual o problema de célula combustível? Né? Cada célula gera 0,7 volts. Quando tem uma pilha, 1 e pouco. Né? Imagina para mover um carro. Né? Então precisa utilizar uma série de células, é pouco eficiente o processo ainda. A célula combustível, de modo geral, dessa maneira aqui, né, hidrogênio com oxigênio gerando água, ela tem, se eu não me engano, o último relato, o último trabalho que eu vi de colegas é em torno de 30%, né? Não é 100%, então ainda tem muito a ser estudado, mas o pessoal tem insistido ainda nessa ideia, tá? É possível fazer. Na indústria, opa, agora sim, né? Já vem falando algumas coisas de indústria, né? Sempre, que é o nosso curso. Processo Haber-Bosch, processo clássico de química, de engenharia química, na verdade, né? Que usa nitrogênio, hidrogênio, formando amônia, tá? Entalpia é negativa, é um processo espontâneo. Ele utiliza altas pressões, baixas temperaturas e amônia retirada durante o processo. Isso daqui, para quem viu o equilíbrio químico no ensino médio, não lembro se na geral todos tiveram isso, é o princípio de Le Chatelier. Tá? Você utiliza o controle através desses fatores aqui para que você tenha uma maior produção de amônia, que é o interesse aqui. Tá? A gente vai falar mais sobre o processo Haber-Bosch ainda nesse curso, não vamos estender. Aqui a gente tem um infográfico bem simplificado, tá? Para vocês terem uma ideia do processo, irem se acostumando com essa linguagem. Produção anual de amônia cada vez maior, é ainda um fertilizante, apesar do pessoal utilizar para bomba, né? A gente teve explosão no Líbano aí recentemente, que estavam lá estocados uma quantidade muito grande de compostos de amônia. Há controvérsia que esses dois alemães aqui, o Haber e o Bosch, queriam para isso, né? Justamente, mas o fato é que produz amônia, que é um fertilizante também, tá? Então tem ainda NPK, são macronutrientes para plantas, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. A amônia ainda é o maior fornecedor do N, tá? Outra aplicação: hidrogenação catalítica de gorduras insaturadas. Nossa, que é isso, professor? Que nome que é esse? Bom, vamos ver o que é isso primeiro, tá? Na hidrogenação catalítica, pelo próprio nome, já deve ter ouvido falar de catalisador, né? É uma substância, um composto ou uma estrutura que vai aumentar a sua velocidade de reação. Tempo é dinheiro na indústria, então catalisadores everywhere na indústria. E aqui a gente tem um processo que é muito importante para a indústria de alimentos. A gente tem um catalisador heterogêneo, né? A gente tem um catalisador no estado da matéria diferente dos seus reagentes, que no caso são gorduras insaturadas, né? Normalmente na forma líquida aí. Você tem a adsorção dessas gorduras nesse catalisador, principalmente dos hidrogênios. É o processo que a gente já falou lá na aula passada, né? Eu falei dos interstícios metálicos, contei a história lá da minha amiga, tudo, para dar uma descontraída, né? O hidrogênio, a forma gasosa, ou aqui no caso, saindo das moléculas aqui, né? Eles vão permear a estrutura metálica, vão entrar nos espaços vazios ali da estrutura desse catalisador, que normalmente é níquel ou platina, pelo menos no método clássico. Hoje já existem muitos catalisadores aí. Você vai ter a adição de um hidrogênio, né, que sai da molécula e quebra dessa dupla ligação. Então, para dar um start em processo, pode colocar um pouco de hidrogênio gasoso, é absorvido ali por forças intermoleculares, por semelhança ali e tudo mais. Os hidrogênios que estão presentes nas moléculas de gorduras insaturadas, que têm duplas ligações, vão ser absorvidos também, né?
E aí você tem a quebra dessa ligação, né? Então você passa esse hidrogênio que está aqui, que foi colocado no catalisador, ele é adsorvido, tá? Com D mudo, adsorvido. Olha aqui, adsorção. Quer dizer que é um processo superficial, né? Você vai ter esses hidrogênios voltando para a molécula e a molécula sai, né, do catalisador e forma-se um composto saturado, tá? E onde começou a história? Para que serve isso? Bom, um francês lá atrás, Méger Mourier, né, ele respondeu a um concurso do imperador Napoleão da época, né, o Napoleão III, para transformar, né, gorduras insaturadas em saturadas. Então ele queria substituir a manteiga, porque quem come manteiga, como eu, porque ela é um pouco mais saudável, né, do que a margarina, sabe que é um saco porque ela é dura, né? Então você vai passar aquilo no pão de forma, vai o pão de forma junto, né? Se você não tirar alguns minutos antes de comer, se tiver com pressa, vai o pão de forma junto. Na torrada é um pouco melhor, né? Mas no pão de forma, no pão francês, vai arrancar tudo. E eles queriam justamente isso, né? Substituir a manteiga por margarina, tá? Então não existia margarina ainda como existe hoje. Então óleos vegetais, né, ácido linoleico, ácido oleico, convertidos em ácidos, né, orgânicos aí saturados. Quem descobriu foi esse cara aqui, num processo que é similar ao que é utilizado hoje, pelo menos em sua essência. Como eu disse, tem variação de catalisador, da maneira como é feito para se tornar cada vez mais eficiente. Talvez um dia vocês cheguem a ser os autores dessa mudança, né? Mas essencialmente o que se deseja aqui é a conversão através de uma catálise heterogênea, tá? Por que não usa catálise homogênea? Homogênea é quando o precursor e o catalisador estão no mesmo estado. Então pense numa gordura líquida e num catalisador que também é líquido. Vai misturar, ocorre a reação, depois você tem que separar. Isso é muito mais difícil e requer, né, um custo também maior, tá? Então por isso que utilizo normalmente a catálise heterogênea. Ele utilizou então leite desnatado e sebo para fazer, né, esse produto, né? E aí depois ele vendeu sua invenção à empresa Jürgens, precursora da Unilever. Deve ter vendido por uma ninharia comparativamente ao poder que essa empresa tem hoje, que eu não preciso me estender, porque certamente vocês conhecem, né? Qual a vantagem, além da, né, a textura aqui, que é uma das vantagens? Melhorar a qualidade do seu produto ali. Mais fácil de tocar, maior tempo de vida, porque tem um ponto de fusão maior, né? Então vai ter uma resistência maior aí para resistir mais ao tempo. Além de hoje, né, a gente ter esses novos mercados, né? Todo mundo é fit, todo mundo quer ser fit, ninguém quer morrer mais 40 anos, né? Então, tá aí. Ame seu coração, Becel. Não estou ganhando nada por isso, tá? Só um exemplo que é justamente da Unilever, né? Dois produtos da Unilever, Becel Proactive ainda tem, né? Essa, mais essa. E deve ter outras aí que eu não tenho ideia, que eu realmente não sou de consumir muito esses produtos. Já experimentei, mas é um produto bem carinho, tá? Comparado com uma margarina normal. Porque dá mais trabalho fazer. Então, esse daqui, Becel Proactive, creme vegetal com fitoesteróis, né? Diretamente da natureza, né? Preservando seu coração. Isso é marketing, né? Mas tem o seu fundo de verdade, né? São margarinas mais saudáveis. De acordo com os nutricionistas que eu já tive contato, né, por amizade ou profissionalmente, a manteiga ainda é mais saudável, tá, do que qualquer margarina. E essas daqui são muito caras. Então,
Eu, pessoalmente, até pelo sabor, eu prefiro a manteiga. E isso é questão de gosto, mas o gosto vai levar ao quê? A um mercado, né? Eu falo essas coisas não é só para a gente dar uma quebrada aqui na aula, né? Mas porque são raciocínios que vocês têm que desenvolver, né? Ao menos não tem, né? Tem, parece que eu estou obrigando vocês, né? Não, mas é desejável, né, das habilidades exigidas do engenheiro, até para uma entrevista de emprego e tudo mais, que vocês tenham conhecimento, né, que vocês desenvolvam essas habilidades. Então, o que eu trago aqui, eu fui modificando meu curso ao longo dos anos para vocês, né, para o nosso curso, justamente, que eu sou químico de formação, como eu disse, não sou engenheiro, mas que pelo menos agregue um pouco, né, dessa abertura, né, de raciocínio. Hoje o ensino, e hoje especificamente, vai depender também de vocês, né? Depois vocês vão, né, na hora vaga, ai, não tenho. Para, tá? Para. Tem que ter. Não tem escolha. Tem que ter uma hora para vocês darem uma desencanada, tá? E às vezes essa desencanada também, né, acaba sendo uma pesquisa, uma visita à mídia, saber o que está rolando, né? Ficar sempre informado em relação a produtos, ter objetivos, né? Eu quero trabalhar na indústria alimentícia, quero trabalhar na divisão da Unilever de alimentos, que logicamente sabe que essa é só uma das divisões, né, da empresa. Tudo bem, então busca isso, né? Ah, vou fazer uma disciplina então, né, na alimentos. Vou terminar meu curso, vou fazer uma pós em alimentos, tá? Já vão planejando, já vão traçando isso, tá? Eu sei que esse momento, especificamente que a gente está, é muito difícil, mas é necessário, tá? Não deixe para se formar e falar, ah, e agora? Tá? Ou vai fazer estágio, pega o primeiro que vê. Almejem, desejem, sonhem, vão atrás, tá? Busquem, tá? O que eu puder ajudar no sentido extra classe, de fornecer um material, trazer alguma coisa para vocês, tal, extra. Quem tiver interesse, gente, eu estou à disposição, sempre. Tenho contato com ex-alunos até hoje, tá? Estou acompanhando alguns, estou vendo, alguns estão chegando nos estágios já. Só depende do interesse de vocês, tá? Estou aqui à disposição. Bom, aqui outras rotas sintéticas, tá? Vou passar meio batido para não ficar mais cansativo. Aqui, solventes orgânicos, né? Para que utilizar o hidrogênio? Você produz hidrogênio, às vezes no seu próprio processo. Olha o metano de novo, rota mais clássica, tá? Para gerar outros, né? Então, substâncias orgânicas que têm hidrogênio em sua estrutura. Né? Então, o álcool, né, a função orgânica álcool, tem o grupo OH. E de onde sai esse hidrogênio? Do hidrogênio. Olha o raciocínio químico desenvolvendo. Tá? Sempre façam esse caminho. Pega a reação em casa, destrincha ela, vê por que está quebrando aqui, por que está formando aqui, o que é mais viável energeticamente. E aí, de novo, quando tiverem balanço massa-energia, quando tiverem a termo, putz, aí fechou. Mas precisa entender a matemática mesmo. É uma equação química. Precisa entender estequiometria. Precisa entender de onde está saindo e de onde está chegando. Tá? Se vocês entenderem esse caminho, quando chegar lá no balanço de massa, vai ficar muito mais fácil. E da energia, tem que entender a força de ligação que está acontecendo aqui. Tá? Eu não cobro essas rotas, tá? Quem se preocupa. Isso pode cair numa prova? Não, tá? Não vou cobrar exatamente uma rota. Posso cobrar uma aplicação. Onde é interessante, né? Por que é interessante eu usar o hidrogênio aqui? Né? Então, eu passei meio batido o processo Haber-Bosch, né? Que é um processo clássico aí da engenharia química. Por que eu uso hidrogênio aqui? Entalpia de ligação, tá? Vai fornecer energia, vai ser uma força motriz aqui para formar a amônia. Tem que fechar o balanço de massa e de energia, tá? Então, né? Da onde que sai essa energia? Nitrogênio com nitrogênio
Tá lá no grupo 15, nitrogênio, é um elemento eletronegativo, mas só tenho nitrogênio com nitrogênio, não vai ter diferença de eletronegatividade. Se eu vou ver entalpia ali, não é tão interessante. Quem vai dar energia ali é o hidrogênio. Tá? E a fácil, ou relativamente fácil, obtenção, já que ele também está presente na atmosfera, ou pode ser obtido, né, aí de outras rotas que a gente viu várias, principalmente aí a rota do metano, que é a mais bem estabelecida. Tá? Então aqui nesse processo a gente gera o gás de síntese para depois fazer, né, a conversão para substâncias orgânicas. Então aqui, ó, notem que a última etapa é a recuperação do CO2 por absorção em carbonato de potássio, né? Então, se você tem um carbonato, esse CO2 é absorvido aqui no caso mesmo, né? Forma um novo composto. Você tem o CO2 isolado, você não vai ter um impacto ambiental do CO2 aí. É uma das maneiras, tá? Ou você cicla, né? Joga ali, faz um controle, né, da reação e aproveita o CO2. Certo? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou deixar duas questões. Quais as propriedades do hidrogênio permitem seu uso no processo Haber-Bosch? Opa! Acabei de falar. Spoiler alert. E na hidrogenação catalítica de gorduras? Por que eu uso hidrogênio e eu não uso outro gás? Já falei a resposta também, tá? A vantagem aqui, gente, é que vocês podem voltar ao vídeo. Volta lá. Quando eu falei da hidrogenação catalítica, que tem a resposta. Não tá assim. A resposta é mas eu falei, tá? Por que a gente usa hidrogênio ali? Escreva as reações que explicam o uso de hidrogênio como combustível alternativo. Célula combustível, tá? Essa é a resposta. Qual que é a reação que move uma célula combustível? E é isso. Por hoje é só, tá, pessoal? Agradeço aí a presença de vocês, mesmo virtual. Muito obrigado. Estão acompanhando, né? Tem alguns que desistiram. É direito de vocês, mas espero que continuem comigo aí nessa jornada até o final. Estamos ganhando tempo, não estamos perdendo tempo, né? Cumprindo disciplinas. Eu sei que não é ideal, eu sei que não é fácil, mas é por isso que é importante a participação de vocês, tá? É muito importante a participação de vocês para que eu tenha esse feedback. E como eu informei no AVA, quando eu postei a aula, acho que de hidrogênio experimental, nos próximos dias aí, fiquem de olho porque eu vou postar um exercício, tá? Não vai valer nota. Ah, não vale nota, não vou fazer. Tudo bem. Mas eu agradeceria se vocês fizessem. Para quê? Para evitar que no dia da prova, o AVA deu pau. Mentira. Eu posso verificar isso. Tá? Não vem com essa historinha que o cachorro comeu minha lição. Tá? A internet deu pau. Vocês vão ter 24 horas para fazer a avaliação. No excuses, tá? Não vai ter desculpa. E o mais importante, nunca fiz uma avaliação no AVA, nem eu. Tá? Vai ser minha primeira vez também. Avaliação assim, é a primeira vez. Mas por isso que eu vou dar um exercício que vai servir ali, né, como se fosse uma avaliação, para que vocês se familiarizem com o sistema, né? Eu também enfim, a gente teve um treinamento para isso. Eu sei qual é a ideia ali já, mas vamos testar o sistema, tá? Vamos testar o sistema. Pode acontecer do AVA não entrar de jeito nenhum? Pode, mas aí eu vou verificar, tá? É importante que vocês façam esse exercício, que são o quê? As questões que eu tenho dado aqui, provavelmente vou dar elas. Talvez eu transforme num teste para a gente ver, né? Para principalmente vocês poderem ir lá, marcarem a alternativa. Tem um jeito, nesse caso, que o próprio sistema vai corrigir, mas eu vou verificar, obviamente, tudo isso.
Então, por isso que é importante a participação de vocês, tá? Conto demais com vocês. Agradeço aí a atenção, a paciência. E até o próximo Mundo do Nerd. Não. Também tá lá, tá, gente? Na hora que tiver um tempinho, tá lá disponível, mas até a próxima aula de inorgânica. Um grande abraço, se cuidem e até mais.